Boa noite. Vamos começar os vídeos dessa semana. Semana passada, eu gravei uns vídeos fazendo meus relatos paranormais lá da Bahia. Acabou que no final do vídeo eu passei super mal. No final, né, da gravação, quem quiser conferir, tá nos vídeos das Alien Trips que eu fiz 2024 e 2025. Tá no meu canal, aí tem poucos vídeos, tá bom? Meu nome é Marion, para quem não me conhece, meu nome é Marion Mendonça, eu falo aqui de Manaus, Amazonas. Eu sou médium sensitiva e psiônica, eu atraio seres, dependendo de como eu sento. Eu estou nesse exato momento sentado na posição de lótus, né? Como sempre fico quando eu vou fazer alguma meditação. Eu estou gravando esses vídeos sem roteiro, sem nada. É assim, é, muito. Os vídeos vão ficar assim um pouco simplórios, mas eu acho assim, como eu já falei anteriormente, o que importa é o conteúdo, tá bom? Então, nessa semana eu vou fazer uns relatos ainda sobre o deserto da Atacama, tá bom? Porque depois do deserto da Atacama me aconteceu um outro fato paranormal. ah, e eu vou relatar durante esse vídeo aqui. É, assim, é, aconteceram muitas coisas paranormais comigo lá no Atacama, né? É, aí eu voltei pro Brasil. Na ida eu intuí tudo e na volta também intuí tudo. Eu nem contei tudo que aconteceu comigo lá, mas aconteceu muita, 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 muita coisa. Inclusive na volta teve assim um fato interessante. Ah, quando eu cheguei no Brasil, no aeroporto de Guarulhos, eu estava lá, né, que eu estava super cansada, peguei uma cerveja, sentei e fiquei aguardando meu voo. Depois da cerveja, né, precisei ir ao banheiro. Quando eu chego no banheiro, tem um senhor. Aí eu falei, tinha um senhor no banheiro feminino. Eu falei, senhor, esse banheiro é feminino. Ele disse, não, minha esposa está passando muito mal. Ela está passando muito mal. Nossa. E foi uma coisa muito interessante que aconteceu. Poxa, ele já estava lá há muito tempo, a esposa estava passando mal e ninguém ajudava. Aí eu disse, calma, assim, nossa, eu fico toda arrepiada quando eu conto. Eu disse, nossa, senhor, fique calmo, que eu vou lhe ajudar. Aí, o que está acontecendo? Não, ela está com o estômago ruim. Aí eu disse, entendi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um balde, vou pegar o que eu tiver na mochila e vou dar para sua esposa para ela se limpar, porque ela estava passando mal, com diarreia, com tudo. Eles estavam vindo, impressionante, estavam vindo lá de Santa Catarina, eles estavam vindo lá do sul, né, lá de Itapoá, e E aí eles estavam indo para Fortaleza, só que ela tinha comido alguma coisa lá que passou mal. Aí eu disse, calma que eu vou ajudar. Aí peguei uns lenços que eu tinha, todos os lenços que eu tinha, tudo. Aí eu disse, calma, que vai dar tudo certo. Aí, tipo, ele estava muito apavorado, porque eles ainda eram dois senhores. Aí eu peguei um balde, dei para ela lá, e eu falei para ele, pega uma roupa dela, é, tire sua roupa, senhora. Aí pedi para ela, né, do lado de fora, tire essa sua roupa, senhora, coloque dentro de um saco. Arrumei uma sacola lá para eles e tudo mais. Aí ela tirou, aí vamos trocar ela, porque, né, ela já deve estar passando constrangimento demais, né? Aí, tá, beleza. Aí, cara, eu peguei tudo que eu tinha na mochila. Inclusive, eu sempre ando com um chá de camomila nas viagens, porque ele acalma o nosso estômago, dá uma melhorada, porque dependendo da ansiedade, de tudo mais, de qualquer coisa, né? O estômago é o segundo cérebro. Então, quando você está com muita preocupação, o estômago fica afetado. Aí, pá, peguei a. Porque eu tenho esse truque, gente. Eu tenho esse truque. Eu não tomo nada, absolutamente nada gelado. Então, sempre tem uma garrafinha d'água. Eu pego o chá de camomila, coloco dentro da garrafinha, balanço, balanço, balanço e tomo. E foi isso. Aí peguei, dei para ela, aí
lá, ajudei e tal, levei balde com água, tudo para tirar, porque tava um mau cheiro, né? Aí, nossa, quando ela saiu de lá, ela veio, nossa, ela chegou assim comigo. Você é um anjo. Aí eu, nossa, eu fiquei super emocionada, abracei ela, aí eu comecei a fazer reiki nela, porque assim, eu faço isso, é, eu já fiz em várias pessoas, eu faço isso de uma forma natural. Eu nunca fiz curso de reiki, nada, absolutamente nada. Eu simplesmente vou, chego na pessoa, toco na cabeça dela, falo palavras, seguro as mãos, assim, sei lá, eu nem sei explicar, gente, porque é um negócio muito natural para mim. Aí abracei ela e disse: vai dar tudo certo. Ela, nossa, eu tava passando muito mal, eu estou melhorando você. É como um anjo. Aí o marido dela ficou muito agradecido. Aí eu peguei os chás, né, e dei para ela. Eu disse: tome esses chás, vá tomando esses chás. Aí eu, eu meio que faço uma recomendação para ela lá. Não, não tome nada. É muito doce, nem coisas muito açucaradas, nem gordurosas, até se não melhorar do estômago. Mas vá tomando esse chá, de preferência ele morno, tá bom? Aí pá, eles foram embora. Provavelmente eu nunca mais vou encontrar com eles. Mas foi interessante que eu fui intuindo desde a ida até a volta. E essa volta foi um negócio muito inusitado. É, quando eu voltei para o Brasil, é, o Rony tinha. Eu vou falar de novo do Rony, né? Que o Rony Vernet é aquele cientista que tem um canal no YouTube, ele né, um pesquisador, ele é um cara super sério, com quem eu estava lá no Atacama, onde aconteceram várias coisas paranormais comigo. Como eu sempre falo, eu tenho ligação espiritual com ele, né? Assim como eu tenho ligação espiritual com muitas pessoas que eu nunca vi na vida. E aí, na volta, o Rony falou assim: eu vou fazer uma vigília na Serra da Beleza. Eu queria muito que você fosse comigo, porque vai estar lá os inscritos do meu canal. Qualquer coisa, eu te patrocino, sei lá, passagem, ou a estadia lá, o dono lá é meu amigo, pá, beleza. Tudo bem, vamos aguardar, porque eu sempre vou quando eu sou intuída para ir, entendeu? Aí eu arrecado, tipo assim, patrocínio, tipo uma passagem e tudo mais para eu poder ir, né? Para eu me deslocar. Então, eu era para eu ter ido nessa viagem logo após eu chegar da Atacama, que eu cheguei da Atacama exatamente em abril, né? Nós fomos final de março para o comecinho de abril. E aí ele me contactou, disse que nós iríamos para abril, eu acho que era o mês seguinte, provavelmente. Mas aconteceu um fato inusitado na minha vida. Para quem não sabe, nós somos suscetíveis a abduções não só físicas, mas assim, é, por projeção astral. Para quem não entende disso, pesquisa aí no YouTube, no Google, porque assim, ó, todas as noites nós saímos do nosso corpo e nós vamos para outros lugares que a gente nunca nem foi. E assim, você vê pessoas, às vezes é coisa do subconsciente, quando você assiste muito filme, uma conversa que você teve com alguém, você acaba sonhando. Mas comigo foi diferente, porque eu nunca fui na Serra da Beleza, até hoje não fui. E aconteceu uma coisa muito, foi para mim foi muito. Deixa eu explicar para vocês. Eu fiquei traumatizada por muito tempo. É, inclusive, eu vou inserir, eu vou fazer um corte daqui a pouco e vou inserir a conversa que eu tive com ele logo após eu terminar de falar aqui, tá bom? Por quê? Agora eu consigo falar. Porque quando acontecem essas coisas com a gente fica muito tempo
nós ficamos traumatizados, nós não conseguimos falar. E não é com qualquer pessoa que a gente fala, né? Porque as pessoas podem achar que a gente é louco, sei lá. Agora que o assunto está sendo muito comentado, muito difundido, todo mundo está vendo muitas coisas e muita gente está tendo coragem de falar. Então, por isso que após um ano, comigo acontece desde que eu era criança, adolescente. Mas, assim, depois que eu tiver EQM, em 2024, que eu vou contar depois, porque esse vídeo é um negócio muito sério, aconteceu um negócio muito sério que envolve morte. Então, não posso falar assim, né, porque é um negócio um pouco difícil de eu contar. Vou contar no outro vídeo, tá bom? Então, aí, assim, as pessoas agora já estão tendo mais abertura para falar sobre isso. Então, eu vou contar o que aconteceu exatamente comigo. Era para eu ir nessa viagem para a Serra da Beleza, a gente tinha combinado. Tá bom, a gente vai, pá, beleza. Quando foi, eu estava assistindo um vídeo do Saulo Caldeirão, mas estava tudo de boa. Eu estava assistindo um vídeo para dormir, às vezes eu assisto um filme, mas não foi filme sobre nada. Eu não assisto sobrenatural, não assisto terror, não assisto nada. Às vezes eu assisto comédia, comédia romântica, filme, né? Aí eu fui dormir. Vocês imaginam o que aconteceu comigo? Eu fui abduzida através de uma projeção astral. Você sai do seu corpo toda noite, como eu falei para vocês, toda noite a gente sai do nosso corpo. Tem gente que até vê o corpo lá e ela se vê flutuando. Eu não, eu sempre desde pequena que eu sonho comigo voando. Eu não sei se muita gente, se você se identifica com isso aí, se você se identifica com o que eu estou falando, aí você, sei lá, você comenta aí embaixo, tá bom? Então, aconteceu o seguinte, eu estava no sonho e depois, eu vou dar um corte aqui, como eu já falei, e vocês vão ouvir exatamente há um ano atrás, para vocês verem como eu não estou falando nada diferente do relato que eu mandei para o Rony Vernet em áudio no WhatsApp. E vocês vão saber exatamente do que eu estou falando. No sonho, eu estava num lugar que eu nunca fui, um lugar que tinha um descampado para tinham poucas pessoas. Nossa, começa a falar e começa a ficar toda arrepiada. Eram poucas pessoas que estavam lá. E, como eu falei para o Rony, eu não sei se você estava lá, porque eu não identifiquei o rosto das pessoas. E aí, eu estava nesse lugar, exatamente, nós estávamos olhando, ainda era final da tarde. Por que eu digo que era tarde? Porque dava para ver o verde todinho, como se fosse um vale. Assim, você olha e você vê muita vegetação. Então, pá, do nada, eu sou arremessada para o ar, pá, uns 10 metros acima, assim, 10 metros ou mais acima do chão. Ai, meu Deus, estou toda arrepiada. Aí eu sou arremessada. Isso na projeção astral, onde eu fui abduzida. Eu tenho absolutamente certeza que eu fui abduzida. Então, e não é fácil para mim estar contando isso. Eu sou arremessada para o ar e eu fico vendo todo mundo lá embaixo. Eu lembro da blusa que eu estava na mão, que é uma blusa azul, que era até do meu filho, essa blusa, eu estava com a blusa azul na mão. Eu fiquei flutuando no ar e daí eu fiquei vendo todo mundo lá embaixo e eles assim, ó, abismado, olhando, tipo assim, sem entender nada. E eu lá flutuando e eles lá, eles estavam com o celular na mão, mas eu acho que eles estavam que nem eu, assim, muito, muito assustados. Do nada, primeiro eu fui arremessada no ar, depois eu fiquei flutuando, depois eu sou arremessada com muita velocidade para um outro lugar. Eu vou como se eu estivesse flutuando no ar, assim,
e passando pelas vegetações, e umas vegetações que eu nunca vi na vida. Nunca. Nunca, 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 nunca vi na vida. Se vocês já tiverem assistido, já tiverem assistido algum filme do Júlio Verne, tipo assim, são vários filmes do Júlio Verne que é sobre viagens, né? Viagens para outros lugares, assim, que tem a viagem. Até esqueci agora, por quê? Eu deveria ter visto para poder falar para vocês, mas é sobre Júlio Verne. Então, eu vou flutuando numa vegetação que eu nunca vi na vida. Agora, a vegetação parecia dos filmes do Júlio Verne. Vegetação bem viva, bem viva, bem viva. Um colorido lindo, 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 lindo. E aí, eu vou parar num lugar enorme, como se fosse um outro mundo, um mundo paralelo. Gente, era um lugar muito lindo. Agora, assim, tinha um descampado assim grande, 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 de cheio de, não era gente, não era gente. Eram seres de outros lugares. Esses seres, eles ficavam sentados, enfileirados. Eram várias fileiras assim, como se eles estivessem numa conferência. Era um lugar aberto enorme, parecia um estádio, só que não era um estádio. E essas pessoas, o que eu estou fazendo aqui, que eu estou fazendo aqui, que eu estou fazendo aqui? As pessoas estavam vestidas exatamente iguais. Uma calça azul marinho e uma camisa que parecia um xadrez, mas eu não sei dizer para vocês. Quando eu falei sobre isso, que eu estive agora em São Paulo, eu estava contando para minha amiga, a Ana Marta, quando a gente fazia 1 ano que a gente não se via, e eu estava contando sobre isso, a gente tomando vinho. Ela disse, meu Deus, como é que era? Eles estavam vestidos. Porque já aconteceu com ela de também um ser entrar na casa dela. Então, gente, se um de vocês se identificar com isso, é só vocês comentarem aí. Eu não importo se vocês não acreditarem nem nada, mas eu estou contando para vocês de todo o meu coração. Eu tive que ter muita coragem para falar sobre isso, porque para não ser ridicularizada e para minha vida não virar um circo. Então, voltando, nesse lugar, eles todos estavam sentados. Eles se conectam. Eu disse assim, meu Deus, é assim que eles se conectam, um do ladinho do outro. A roupa era igualzinha, 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 igualzinha. Eles sentados, sentados, sentados. E eu era uma pessoa estranha lá no meio deles. E eu fiquei com medo sei lá, se eles me reconhecem, né, que eu não sou dali, como que eu fui parar lá? E eu pego e sento do lado deles, e aí eu sento do lado de uma alienígena. Eu sei que ela era alienígena porque ela era muito diferente da gente. Ela era super, super alta. Por que eu sei que ela era mulher? Ela tinha os cabelos enormes, assim, bem aqui A roupa deles era tudo igual. Tudo igual. Só que eu só consigo lembrar do rosto dela, dessa alien. Ela estava sentada do meu lado, ela tinha um cabelo enorme. Quando eu olhei para ela, nossa, ela era linda, 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 linda. Gente, ela parecia inteligência artificial. Eu olhava para ela, o rosto dela brilhava assim. Ela não tinha nenhuma imperfeição no rosto, o rosto dela assim perfeito. Uma mistura de dourado com claro, assim, clara. E ela falava numa língua assim estranha. Ela tentava me falar alguma coisa, mas eu não conseguia entender nada. E já me aconteceu isso quando eu viajei para. Eu vou contar para vocês depois no outro relato, quando eu viajei lá para Belém, onde eu estive lá em Colares. Depois eu vou contar para vocês, tá bom? Então, essa alien, ela tentava falar, mas eu não entendia nada. E olha que eu falo inglês, falo espanhol, eu já estudei russo, eu entendo italiano, eu entendo um pouco de francês. Então,
Não era nenhuma linguagem que eu conheço, que eu já tinha ouvido falando na minha vida. Então ela tentou falar alguma coisa e eu não conseguia. E do meu lado tinha um cara, eu não consigo lembrar do rosto dele. Ele estava o tempo inteiro me vigiando assim, como se fosse um guarda. Ele não deixava eu falar com ninguém nem nada. E ela tentava falar comigo e ele não deixava. Ele estava o tempo inteiro me puxando, me puxando, me puxando. E aí, assim, eu não consegui entender o que ela estava falando, mas eu estava prestando atenção em tudo. Eu vi eles todos enfileirados, assim, sentados, e eu fiquei assim, meu Deus, é assim que eles se conectam, eles todinhos juntinhos. E esse guardinha aqui, ele não parava de me vigiar, me puxar. E teve uma hora que ele me puxou e me levou. Pá! Eu só lembro de eu estar dentro de um laboratório. Ele era assim, um azul bem, um azul assim, um azul meio que escuro, sabe? O azul desse lugar. Para mim era um laboratório, para mim. E ele começou a me enfiar um monte de agulha na minha cabeça, nesse lado aqui, ó. Que esse lado aqui é o meu lado esquerdo. Ele me enfiou um monte de agulha na minha cabeça. E eu, durante essa projeção astral, você tá no sonho, como se fosse um sonho. E você tenta acordar, não consegue, não consegue. Gente, era absurdo. É, se vocês se identificarem com isso, porque isso é um assunto muito sério. Pessoas que sofrem abduções, elas sentem como se ela estivesse no dentista. A gente se sente como se estivesse anestesiado. A gente não consegue reagir, a gente não consegue falar nem nada. A gente só sente mexerem na gente, na nossa cabeça, no nosso corpo. Então, ele enfiava agulha. Eu senti a agulha fazendo um círculo na minha cabeça. Eram muitas e muitas e muitas agulhas e eu tentando despertar dessa projeção astral e não conseguia, não conseguia. Pá, aí, tipo assim, eu me mexendo do nada. Ele pulou em cima de mim. Isso eu não contei pro Rony porque eu fiquei super constrangida. No áudio que eu vou deixar depois para vocês, eu não falo sobre isso porque foi muito coisa. E ele pulou em cima de mim e ele me violentou. Ele me violentou. Cara, eu senti todas as evidências físicas em mim. Até para contar isso, é muito difícil, gente. É muito difícil. Por quê? Porque isso foi há um ano atrás. E assim, foi um negócio que eu fiquei com depressão e tal. Por isso que eu nunca quis falar sobre isso, porque são coisas que a gente não quer contar, porque quando a gente conta, a gente volta, a gente revive. Ele me violentou e eu me debatia até que eu consegui voltar e voltar para o meu corpo, porque a gente está em projeção astral, a gente sai do nosso corpo. Quando eu voltei para o meu corpo, que eu tentei acordar, que eu acordei chorando, 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 chorando. Gente, eu vim com uma carga energética, uma frequência tão alta, que no meu quarto eu tenho um aparelhinho da Roku. Não sei se vocês sabem que a Roku é um aparelhinho que a gente coloca para pegar a internet na TV. Quando eu voltei, porque a luz da Roku ela só funciona se tiver eletricidade. Se tiver luz, se ligar a TV, entendeu? Porque ela é alimentada pelo cabo USB. Quando eu voltei, a Roku simplesmente piscou 5 vezes. Tchum, tchum, tchum. 5 vezes. Eu voltei com uma frequência altíssima, uma carga elétrica dessa projeção astral que ligou o Roku. Ele piscou tão forte que fazia tipo um laser, porque o laser dele é azul, igualzinho esse azul aqui desse microfone. Ele piscou 5 vezes. Eram 2h33 da manhã. Ai, nossa! Aí que eu consegui voltar.
E aí eu não conseguia mais dormir, não conseguia mais dormir. Eu fiquei super passando mal, chorando, chorando, chorando. Aí eu, meu Deus, isso não foi real. Não foi real? Eu senti as dores na minha cabeça, eu senti as evidências físicas no meu corpo. No outro dia eu não conseguia nem andar, gente. Não conseguia nem andar. Por quê? Porque o ser me violentou. E eu passei dias e dias sentindo muito, muito ruim, muito ruim. Eu não quis contar isso pro Rony, porque tipo assim, eu nem conheço a pessoa, eu não vou contar uma coisa que, né, particular e tal. Foi muito ruim, foi muito ruim. E durante os dias, assim, era para eu ir nessa viagem, para eu ir para essa Serra da Beleza. E aí, assim, quando o Rony postou lá no Instagram dele que ele estava lá na Serra da Beleza, eles estavam limpando lá para fazer a vigília, né? Limpando o local, que é muito mato. Quando ele postou o local, era exatamente o lugar que eu estava em projeção astral, onde eu fui abduzida, que era para eu ir nessa viagem. Eu falei, não é possível, eles devem estar me dando alguma. Eles devem estar me dando alguma, sei lá, um aviso para eu não ir, para não ir, para eu não ir. Meu Deus, quando eu vi o lugar onde eu ia, onde era para eu ir na Serra da Beleza, eu falei pro Rony, eu estive aí, foi aí que eu estive. Aí comecei a sentir tudo de novo, a dor de cabeça, tontura, passando mal, passando mal, passando mal, passando mal de novo. Foi o lugar onde eu estive, onde eu fui arremessada e eu fui abduzida. Nossa, uma coisa muito difícil de falar. Depois de um ano, nossa, eu não tomo nenhum tipo de remédio, né? Para nada. Eu faço meu próprio álcool de ervas e assim, quando eu tô assim, o álcool de ervas está lá em casa. Eu dou uma cheirada no álcool de ervas, tá cheio de ervas lá dentro. Aí eu consigo melhorar, consigo sair desse estado que eu estou agora. Eu vou dar um corte agora, tá, gente? Porque eu vou inserir a conversa lá para que vocês saibam o que aconteceu, né? Como que foi real. A abdução, ela pode acontecer de diversas formas. Ela é em forma física, né? Que os seres levam a pessoa fica desnorteada quando volta. Ela volta, ela volta assim se sentindo perdida e tudo mais, porque eles apagam a memória da pessoa. Mas nessa minha projeção astral, eu voltei lembrando de absolutamente tudo. E eu acho que eu lembro de tudo até hoje, sabe por quê? Porque eu tinha tomado um chá que esse chá ele ajuda a pessoa a lembrar dos sonhos. E de vez em quando eu tomo esse chá. É o chá de Artemisa. É, eu acho que é esse o nome, né? O chá de Artemisa. Então eu tinha tomado esse chá. Então por isso que eu consigo me lembrar desse sonho até hoje. E nossa, foi um sufoco enorme para mim. Ai. E aí acabei que eu não viajei nem nada, eu expliquei para ele. Eu digo, eu não tenho condição de ir, já não basta o que aconteceu comigo lá na Atacama, e agora de novo, né? Eu prefiro mesmo ficar quietinha aqui. A minha amiga até disse, se separa do grupo de ufologia. Dá um tempo em ufologia, aí eu voltei a cantar, porque eu canto, né? Porque não sabe eu canto, tenho música própria e tudo mais. Aí eu voltei a cantar, pá, fiquei vivendo minha vida cantando para dar um tempo de ufologia, porque quando eu estou inserida nesse meio, eu fico muito com a minha sensibilidade aumentada, porque eu já sou médium sensitiva. Que o Rony que descobriu que eu sou psiônica, porque eu sento para meditar, assim, dessa forma que eu estou aqui, né, em posição de lótus, aí eu fico em transe e eu vou para outro lugar, assim, e eu consigo atrair os seres. 3 vezes já aconteceu aqui em casa, uma delas eu nem estava,
eu nem estava, nem tinha meditado. Em 2 vezes eu consegui ver sem meditando, mas uma das vezes não. Tá bom? Vou dar um corte agora, tá bom? Obrigado por terem visto. Eu não sei se quero falar porque eu só de mandar mensagem eu já senti a energia. É foda isso. Putz. Foi ruim, foi ruim. Eu senti os efeitos físicos. Eu acordei com a cabeça doendo porque eles estavam costurando minha cabeça, estavam metendo agulha na minha cabeça. E eu tentando acordar. Aí, isso foi no final, eu lembro de tudo. Mas tem uma parte que eu não lembro, mas eles me torturaram muito. E essa parte que eu acordei, nossa, aí botei a mão na minha cabeça, não, não pode ser real. Aí, como eu durmo bem no escuro, né, eu fui pegar o celular para olhar a hora. Era 2h33. Aí eu, com taquicardia, eu pá, digo, meu Deus, não pode ser real. Aí do nada piscou o LED ali da Roku, que nunca liga isso, nunca liga. Precisa de energia e a energia tá ligada direto na TV. A TV tava desligada. Cara, piscou 5 vezes. Pá, pá. O LED da Roku é azul. E piscou 5 vezes e foi muito forte. Aí eu não acredito nisso. Eu fiquei um tempão pra me voltar ao normal, assim. Eu digo, meu Deus, eu não vou conseguir dormir. Aí não consegui dormir. Fiquei um tempão acordada. E eu tava num lugar aberto, era final da tarde. Pode até ser esse lugar aí pra onde eu tenho que ir contigo na Serra da Beleza. Só sei que era um lugar aberto com natureza, assim, dava pra ver tudo. Dava pra ver toda a vegetação, assim, tudo. A mata. Era final da tarde, tinham poucas pessoas. E a gente estava esperando, acho que aguardando alguma coisa, algum contato, alguma coisa. Mas era de dia. Eu lembro porque eu lembro da vegetação toda verde, as, as árvores. E aí ficou todo mundo já aguardando, esperando do nada. Eu sou lançada a flutuar no ar. E flutua assim, em média, sei lá, eu sou lançada assim no ar. Como se fosse uns 10 metros subindo e todo mundo me olhando lá de baixo. E eu vendo todo mundo lá embaixo e eu flutuando lá em cima, assim. Eu tava até com um casaco azul na mão. E aí, tipo, e eu fiquei flutuando assim, em cima de vocês, assim. Não sei se você tava no meio, que eu não lembro do rosto das pessoas. E aí eu flutuei, e depois eu fui lançada, sei lá, mais longe, mas não era mais um lugar que eu conheço. Era esquisito. Era assim como eu já vi muito Júlio Verne. Eu acho que era tipo como se fosse aquelas viagens do Júlio Verne. Aí eu ia até esse lugar aí onde estavam esses seres, rapaz. Agora é o seguinte, esses seres eram humanoides, eles estavam todos vestidos assim. Dava para notar a calça sempre era azul, mas a camisa era diferente, eles estavam vestidos como pessoas. E eram muitas, muitas e muitas e muitas. Aí eu ficava, nossa, o que que tô fazendo aqui? O que tô fazendo aqui? O que tô fazendo aqui? Tinha sempre um que era como se fosse um cara como se fosse um guarda. Ele ficava o tempo inteiro me vigiando, ele não deixava ninguém chegar perto de mim. É todos humanoides. Eu lembro de uma parte onde tá todo mundo sentado assim, em fileiras, umas fileiras enormes assim, todos eles vestidos parecem humanos. E eu fiquei do lado
dessa humanoide que ela era muito linda, nossa. Dava pra ver que parecia mulher, que ela tinha um cabelão bem grandão. Agora a pele dela brilhava. A pele, assim, não tinha nenhum poro, nada, nada, nada. Brilhava, assim. Ela tinha um rosto perfeito, 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 como se fosse feito inteligência artificial. E ela falava uma língua que eu não entendia. Ela falava bem esquisito. E olha que eu já estudei russo, eu já cantei alemão, latim, um monte de línguas, e não era nenhuma língua que eu conheço, nenhuma. E ela falava, eu dizia, tá bom, tá bom. Aí esse cara que tava todo o tempo ele tava como se fosse me guardando, me vigiando, como se ele fosse um soldado, sei lá o quê. Só sei que ele me afastava, ele não deixava. Agora, interessante que eu lembro da parte que eles se conectam. Eles se conectam, eles se juntam para se conectar. Eles ficavam nas fileiras todinhos, eles se juntavam assim, e ficavam um pertinho do outro para se conectar. Era muito interessante isso. Aí eu, tipo, fingia que era um deles, mas não dava certo, porque o cara tava me vigiando toda hora, como se fosse um guarda. E aí ele me levou. Aí começou as torturas, cara, todo tipo de coisa. Enfiavam todo tipo de coisa em mim. Eu senti, porque eu senti as coisas físicas em mim. E aí, tipo, não dava para saber se era um laboratório ou não, sei lá, porque a coisa me jogava no chão e o ser me jogava. Teve uma hora, foi essa hora antes de eu acordar, que ele me jogou no chão e ele ficou em cima de mim, assim. Não dava para ver o rosto dele, não dava. Aí eu pensei, ele vai fazer alguma coisa e tal. E aí foi essa hora que eu senti as agulhadas na minha cabeça. Eu não conseguia reagir, nem nada, nem falar, nem nada. É como se eu tivesse anestesiada. Era como se eu tivesse num dentista, sabe? Anestesiada, que eu só sentia aquela mexer para um lado, mexer para o outro, mas sem dor. Mas era muito tortura. Aí essa hora que enfiou as agulhadas na minha cabeça, assim, eram muitas agulhas enfiando na minha cabeça. Que eu tentei acordar. Foi da hora que eu consegui acordar, que eu achei que eu ia morrer, porque tava tendo taquicardia o tempo inteiro. Aí foi essa parte aí que eu te falei, essa primeira parte. Nossa, foi horrível.